Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Esse programa é dedicado ao Marcel, que foi o primeiro a escrever na sexta-feira. Se você quiser ter um programa também dedicado apenas a você e a todo mundo que assiste, seja o primeiro a escrever. Bom, hoje, infelizmente, o Ibovespa caiu 2,5%, ele abriu em queda de 0,40%, mas foi piorando ao longo do dia, conforme as bolsas americanas também pioravam, o petróleo lá nos 122, 123 dólares, e os investidores e países cada vez mais preocupados, não apenas com o preço do petróleo, mas com a guerra que não termina e não dá para prever se vai levar mais 2 dias ou semanas. O mercado também preocupado não apenas com o preço do petróleo e do gás, mas com o fornecimento do petróleo, que tem ideias aí do governo Biden de não comprar mais petróleo da Rússia para estrangular as finanças do país, compraria de outros países como Venezuela e Canadá, só que o próprio Putin falou que poderia cortar o gás que vai pelo Nord Stream 1, e esse Nord Stream ele abastece boa parte da Europa e principalmente da Alemanha. Se o Putin cortar o fornecimento de gás, você vai ter indústrias da Alemanha parando e vai afetar também serviços e até as casas das pessoas nessa época de inverno forte na Alemanha e que serve para deixar as casas aquecidas. Portanto, foi esse o estresse hoje da Bolsa lá fora e aqui bateu também. O dólar ficou estável a 5,08, mesmo com o dólar no exterior subindo 0,60 contra as moedas fortes, porque o Brasil está sendo visto, entre parênteses, como um porto seguro. Eu não diria que é um porto seguro. O Brasil não é exatamente um porto seguro, mas ele vai ter uma parte dos recursos que estariam ou estavam na Rússia e que vão ser direcionados para outros países emergentes, e o Brasil é o principal deles. Destaques de alta: Bradespar, Vale, porque seguiram, obviamente, o minério de ferro, que subiu 5,6% a 161 dólares, eu vou falar daqui a pouco. Rumo subiu 2%, porque preço de commodities mais alto vai ter mais gente produzindo commodities e usando o trilho, usando a ferrovia da Rumo. Marfrig 1,06, pessoal comprando, tinha batido muito no papel. Redditor Hospitais, uma opção defensiva. Destaques de baixo, como já era esperado: petróleo sobe demais, o mundo entra em polvorosa, cai Azul 18%, cai Gol 17%, cai CBC 10%. É impressionante como Azul, Gol e CVC são papéis que sobem quase nada e quando caem muito. Esses são 3 papéis para não ter na carteira, mesmo quando a perspectiva melhora, porque a chance de dali a algumas semanas ter alguma notícia muito negativa é grande. Americanas caiu 10%, pessoal negativo com Americanas, eu acho um pouco exagerado. Alpargatas caiu 9%, e por que caiu se os resultados são tão bons? Porque houve recentemente aquele follow-on, aquele aumento de capital de 2,5 bilhões para fundiar a compra da Rhodes nos Estados Unidos, e com isso o comprador marginal ficou abastecido. Então ela está reajustando por causa disso. Destaque dos assinantes: vocês pediram a Vale. Por que a Vale é super beneficiada nesse cenário? Porque o preço do minério de ferro não para de subir. E por que não para de subir? Porque depois coincidiu. No mês de fevereiro, a gente teve o feriado lunar na China, que durou 10 dias, e a produção das usinas siderúrgicas caíram bastante. Depois teve a Olimpíada de Inverno de Pequim, e o que aconteceu? Caiu a produção das usinas siderúrgicas. Passou esses 2 eventos, foi mais ou menos dia 20
de fevereiro, as siderúrgicas voltaram a produzir e produzir muito, estavam e estão procurando muito minério de ferro. O minério de ferro tem subido bastante. Acresce ao fato que petróleo mais alto vai fazer com que fique mais alto o custo geral das matérias-primas e, com isso, o preço do minério sobe junto, vai subir aço e, com isso, sobe a Vale. A Vale já vai mostrar um resultado muito melhor no primeiro trimestre? Não, vai ser principalmente no segundo trimestre. Por quê? Porque o preço hoje, o preço de março do spot de Qingdao, que eu publico todo dia para vocês no Telegram, esse preço spot vai influenciar o preço contrato daqui a 2 meses. Então, a Vale fecha, a Vale tem 2 tipos de contrato. O contrato anual, que é aquele contrato que uma usina siderúrgica vira e fala: Vale, eu vou querer por mês entre 8 e 9 milhões de toneladas, ou entre 4 e 5 milhões de toneladas. Qual que é o preço que você vai fazer para esse trimestre? Ou para esse mês? Eu vou fazer tal preço. Isso é combinado 1 mês e meio, 2 meses antes. Então, o preço hoje só vai pegar daqui 1 mês e meio, 2 depois. Então, o resultado dessa grande melhora do preço do minério de ferro vai ser no segundo trimestre. Só que o mercado, obviamente, antecipa e precifica. E por que que a Vale também continua subindo? Porque no mercado brasileiro sempre houve uma disputa entre Petrobras e Vale. O dinheiro indo ora mais para Petrobras, ora mais para Vale. A Petrobras tem esse problema que a gente está tendo de não ter reajustado o preço da gasolina e do diesel ainda. Esse preço do combustível precisa ser reajustado, porque o mercado brasileiro é abastecido entre 5% e 15% com petróleo importado. Se a gasolina não aumentou de preço, quem importa gasolina e diesel para vender no mercado nacional não vai importar mais caro para vender mais barato. Então, o mercado de petróleo vai começar a queimar estoques e lá na frente pode ter problema de abastecimento. Portanto, os investidores olhando isso e olhando no caso da Vale, que não tem nenhuma interferência governamental, estão preferindo hoje comprar Vale do que Petrobras, ok? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Boa noite e até amanhã.